A compulsão por comida é uma das mais comuns, principalmente entre nós brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Na maioria dos casos, a vítima desse mal acha que comer exageradamente é normal e perde o limite, o que acaba trazendo sérios prejuízos à saúde física e mental. Vamos ver aí na matéria. Ilana chegou a pesar quase 120 quilos. A compulsão por comida começou ainda na infância, com a morte do pai. Ela confessa que controlar a fome era quase impossível. Eu comia sem estar com fome, como qualquer pessoa com compulsão tem. Existe uma diferença entre fome e vontade de comer, né? Quando você está comendo por fome é uma necessidade fisiológica. Quando você come por vontade de comer é uma forma de compulsão. Então eu comia sem ter realmente necessidade de me alimentar. Era uma forma de compensar algo, que é o que eu percebo muitos pacientes fazendo isso. A psicóloga resolveu pedir ajuda e enfrentar a compulsão. Em 2005, fez a cirurgia bariátrica e, aos poucos, conseguiu controlar o problema. Ilana escreveu um livro contando a experiência e como conseguiu vencer a compulsão. Com quase 60 quilos a menos, ela comemora a nova fase de vida. Eu me preocupei por uma questão de saúde, né? Eu cheguei a pesar 116 quilos e além da questão estética que me comprometeu, me abalou a autoestima, eu comecei a desenvolver algumas comorbidades ligadas à obesidade, como hipertensão arterial e outras questões. Aí eu precisei buscar ajuda médica e ajuda psicológica, né? Para que eu pudesse me preparar psicologicamente para me submeter à cirurgia bariátrica. E aí, aliada a isso, é o que eu faço hoje. Eu ajudo outras pessoas, através do livro que eu lancei, que eu publiquei, contando essa história, e ajudo outras pessoas com o meu saber. Fiz um mestrado nessa área, me qualifiquei nessa área, para justamente sair de um cunho puramente vivido, mas também teórico e científico. Doutora Eulineide, o que é exatamente a compulsão alimentar? A gente veio um pouco do que é esse problema, as pessoas que sofrem com isso, mas o que é exatamente? Onde é que ela começa? Olha, existe uma questão de que, dentro de um processo psicanalítico, não é que eles falam a questão do prazer através da boca. Quando as pessoas entram num estado de ansiedade muito forte, ele passa a buscar uma forma de canalizar, né? De canalizar essa ansiedade através da boca. Uns de comer demais, outros de beber demais, outros de roer unha, certo? Morder objetos. Então, isso é uma situação de que há essa compulsão e vai para a boca, é o lugar de prazer, é onde reduz essa ansiedade. A compulsão também alimentar poderá estar ligada a um processo orgânico, isso aí seria uma área médica a explicar essa parte sobre a compulsão relacionada ao próprio organismo, até alterações que há no organismo. Por isso que é importante saber quem se deve procurar nesse momento para cuidar desse tipo de situação que hoje é considerada doença, certo? Sei. Doutora, então, e o que sente a pessoa que come sem parar, incontrolavelmente? O que sente? Ela nem percebe que está comendo. Ela vai estar ali comendo, e ela nem percebe, mas ela sente prazer. É algo prazeroso, ela está suprindo toda, não só a necessidade fisiológica, que às vezes não está nem com fome, mas vem a satisfação psicológica também, né? Aí essa questão que une, é o chamado fisiopsíquico, né? Então, essa união, e a pessoa nem percebe que está comendo exageradamente, nem está com fome, mas está sempre comendo. Isso não tem limite. E não essa, é questão de parar e você, por exemplo, a pessoa almoça e almoça muito. Não, ela almoça muito, passa o dia todo, quando vai jantar, janta mais leve ou até janta bem. É diferente, não é o excesso da alimentação, a comida que é muito, no momento que você faz aquela sua alimentação normal, né? Mas sim, sobre essa questão de toda hora estar comendo. Quando entra na ansiedade, aí é que o estado aumenta. Ela toda hora, se der um pacote de biscoito, ela come todo dia e nem percebe. Doutor, e a pessoa que é compulsiva por comida, ela tem esse cuidado com a aparência ou não? É uma coisa também que ela se desliga. Ela não está preocupada também com a aparência? Ela nem percebe, né? Quando ela começa a perceber que as pessoas começam a mostrar que ela realmente entra naquela baixa autoestima, né? Porque aí começa a ver que o corpo está tomando peso porque está totalmente exagerado, certo? Aí é que começa a tomar consciência o que está acontecendo comigo. Aí vem aquela necessidade de
baixar o peso. Aí é onde procura um médico para fazer uma dieta, procura um nutricionista. Aí que também é um sofrimento que é todo na base da dieta, naturalmente. Mas não adianta você trabalhar a sua dieta se você não trabalhar psicologicamente. Você tem que buscar a causa. E a causa está mais em fundo emocional. E falando nisso, doutor, em causa, como é que deve ser tratada a compulsão alimentar? Para quem a gente procura, para quem a gente pede ajuda, então? Olha, tanto você vai procurar um médico, certo, que está relacionado a um endocrinologista, que ele poderá também observar todas essas suas questões endocrinológicas, seus hormônios, o que está acontecendo, buscar um psicólogo. E, num caso extremo, você vai ter que ir até para um psiquiatra para tomar, porque está muito relacionada a compulsão, obsessão, com a depressão. Pode ser um indício que já venha como prévia da depressão. Aí vai ter que também utilizar o medicamento, porque a depressão, ela já descontrola todo o lado orgânico, toda a parte da serotonina na área cerebral. Ok, doutora Eulineide, o telespectador também quer participar da nossa conversa. Vamos ver a primeira pergunta para a senhora. Então, doutora, é uma dieta diferenciada? Olha, essa questão da diferença, ela vai ser justamente distinta para o médico que vai orientar, né? Porque ele vai buscar o que é que está acontecendo, certo? Se há realmente alguma alteração. Se há alguma alteração, vai ter que primeiro manter o equilíbrio no organismo. E muitas vezes poderá ter que usar um medicamento, né? E também trabalhar o psicológico. Se não trabalhar o psicológico, a pessoa não vai resolver dieta nenhuma. Porque o ato de se alimentar excessivamente num estado de compulsão, ele também tem um fundo emocional. E muitas das vezes é um fundo emocional. Tem mais perguntas para a senhora, vamos ver? Essa doença atinge mais quem, doutor? Homens, mulheres? Existe uma idade para ter essa doença, doutora? Existe, é uma idade bem entre 29 e 30 anos. Isso numa pesquisa que eu estive observando, né? E fala-se sobre mais a questão, são mais os homens do que as mulheres. Porque as mulheres, elas têm principalmente a questão alimentar, as mulheres têm mais a questão da própria vaidade. Mas isso não queira dizer que a mulher também não está num nível bem alto de compulsão, certo? Doutora, existe algum método ou perguntas específicas que possam me dar um parâmetro, né, para que eu possa identificar se eu sofro, se eu tenho esse problema ou não? Se eu moro sozinho, por exemplo, como é que eu vou perceber se eu estou doente? Isso. É difícil, né? É muito difícil, E aí? realmente, você fazer uma autoanálise nesse sentido. Fica complicado para a pessoa que mora sozinho, porque o morar só já entra a solidão. Já entra o estado de sentimento, né, de estar sem ninguém. Eu estou só. E o que é que eu vou fazer? Busca um processo busca uma compensação. Esse é o processo que a pessoa termina usando. E quando ela me desespera, começa a engordar, é que possa vir a perceber. Pelo aumento, né? E se for outro tipo de compulsão, sem se alimentar, fica mais difícil dela sozinha identificar. Difícil, né, doutora? Olha só, vou pedir mais uma licença para a senhora, que eu tenho outro recadinho para quem está em casa, assistindo a gente nesse sábado aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Olha, gente, para você que é